Olá a todos, eu sou o professor Antônio Saporito, sou doutor e mestre na área de Contabilidade e Controladoria pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Nossa disciplina é Controladoria. Eu gostaria de desejar a todos as boas-vindas, esperar que a disciplina seja extremamente útil e que vocês realmente atinjam o objetivo tão almejado. Muito bem, então dando início ao nosso assunto. Antes de qualquer coisa, é importante que entendamos uma conceituação de controladoria, o que, na verdade, não é algo fácil e não é algo que possa ser feito de uma única forma, até porque é uma atividade recente no Brasil. Digo atividade recente porque, a rigor, os primeiros sinais da existência da controladoria no Brasil foram dados através das multinacionais ainda na década de 60, nos anos 1960 e pouco, né, que realmente, através das multinacionais americanas, a controladoria veio ao Brasil. E até por isso, até por essa pouca existência no Brasil, por esse pouco tempo de existência, ela é ainda uma atividade pouco conhecida tanto nos meios profissional como também no meio acadêmico. A literatura ainda é escassa, né, e vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Há uma série de livros novos também na área, apesar de ainda não existirem tantos autores nacionais dedicados a essa disciplina. E dentro das empresas, ela não é estruturada de uma maneira única, de uma maneira padrão, uniforme. Ou seja, existe uma flexibilidade de como estruturar a área. Quando eu digo isso, então, a rigor, nós podemos conceituar a controladoria tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional. Do ponto de vista acadêmico, a controladoria, tem que objetivos básicos? Né? O estudo, a identificação, mensuração e decisão dos eventos econômicos de uma entidade e a sua informação a todos os interessados. Muito bem, então o que significa o que vocês estão olhando aqui no quadro? Né? A controladoria, ela, segundo o autor Armando Catelli, ela vai desde a identificação de todos os aspectos que envolvem a controladoria até a medida em termos de as medidas em termos financeiros, a decisão relacionada aos eventos econômicos de uma entidade. Ou seja, quando falamos em entidade, fica implícito que a controladoria não é de aplicação exclusiva a empresas. Ela pode ser aplicada também a uma série de outros organismos que não exclusivamente aqueles que tenham finalidades lucrativas. E a informação deve, então, ser passada a todos os interessados, exatamente para que, com base nessas informações, possam ser tomadas as melhores decisões, sempre no objetivo de fazer com que a empresa seja bem administrada. Ainda sob o ponto de vista acadêmico, uma outra definição é o estudo e a prática das funções de planejamento, controle, registro e a divulgação dos fenômenos da administração econômica e financeira das empresas em geral. Muito bem, então essa outra definição nos remete a entender que a controladoria, ela é uma área que lida bastante com os aspectos administrativos da empresa. Nota, então, que se nós formos observar quais são as funções básicas da administração, são exatamente as ilustradas aqui: planejamento, controle e direção, enfim. A informação, ela deve ser planejada, divulgada e controlada de maneira a que possa haver o funcionamento normal nas empresas e possa essa informação fluir de modo a
ajudar de fato na decisão. Além de definir a controladoria sob o prisma acadêmico, também ela é importante o seu entendimento do ponto de vista empresarial. Então, dentro das empresas, o que significa controladoria? Controladoria, então, é uma unidade administrativa que tem por função a gestão econômica de uma entidade. Ou seja, cabe à controladoria exatamente essa missão de fazer a gestão econômica de uma entidade segundo o Catelli. E é uma unidade administrativa, significa dizer que a controladoria faz parte da estrutura empresarial, tem o seu local dentro dessa estrutura definido, né? E, como nós vimos anteriormente, essa definição do local exato e das atribuições específicas não é feito de uma maneira genérica, uniforme em todas as empresas. Bem, de que outra maneira ainda podemos definir a controladoria do ponto de vista empresarial? Notem vocês, então, que não há um único jeito, né, de você definir a controladoria, e é exatamente em cima disso que nós estamos procurando enxergar as várias visões para que tenhamos, então, um entendimento o mais completo possível. Segundo Oliveira, Pérez e Silva, o que vem a ser a controladoria do ponto de vista empresarial? Órgão de observação e controle da cúpula administrativa, preocupando-se com a constante avaliação da eficácia e eficiência dos vários departamentos. Muito bem, então aí você nota uma definição um pouco diferenciada da anterior, dando destaque à posição hierárquica da controladoria. Então você nota que é um órgão da cúpula administrativa. Então você percebe a proximidade que há entre a cúpula, ou seja, a alta administração da empresa, o nível mais elevado em termos decisórios de uma empresa, e a controladoria. E a preocupação constante é na avaliação da eficácia e eficiência dos vários departamentos. Muito bem, então, procurando traduzir um pouco melhor esses termos, eficácia e eficiência, que tantas vezes são levados como sinônimos. Então, eficácia e eficiência, na verdade, são diferentes, né? A eficiência é sempre relacionada à atuação dentro do próprio setor. A eficácia mais relacionada ao efeito global. O que eu quero dizer com isso? Será que um vendedor ele é eficiente simplesmente por vender muito? Na realidade, podemos dizer que sim. Então, o vendedor, à medida que ele acaba vendendo bastante, acaba cumprindo sua meta dentro de uma empresa, ele é eficiente. Mas será que isso significa que esse vendedor eficiente também é eficaz? São sinônimos esses dois termos ou não? Na realidade, quando falamos em eficácia, significa dizer que se esse vendedor eficiente, que fez um grande volume de vendas, fez esse volume de vendas dentro das condições ideais da empresa, ou seja, as vendas foram de fato executadas dentro de preços sem desconto, dentro de prazos normais, dentro de condições ótimas para a empresa, esse vendedor, além de eficiente, foi também eficaz. Então, eficácia significa o quê? Que o trabalho desse vendedor gerou resultado positivo para a empresa. Porém, se esse vendedor simplesmente conseguiu vender muito, mas com um exagerado nível de descontos, com prazos abusivos, pode ter ocorrido que as vendas não foram frutíferas para a empresa, e nesse caso, o que ocorre? Ainda que eficiente dentro do setor de vendas, no âmbito global da empresa, esse vendedor foi ineficaz. Ou seja, a controladoria ela vai estar constantemente investigando essas duas formas de
de enxergar essas duas maneiras de avaliar. Ela vai avaliar não só a eficiência dentro do setor, mas também o benefício relacionado à empresa como um todo por aquelas atitudes do setor, ou seja, a eficácia. Então, o desempenho de um setor é medido não somente em termos dos parâmetros específicos dentro do próprio setor, mas também relacionado à empresa como um todo. Ainda outra definição, no intuito de complementar a visão ainda um pouquinho mais da professora Belden, é a atribuição da controladoria dar suporte informacional em todas as etapas do processo de gestão, visando assegurar o conjunto de interesses da empresa. Nessa definição, o que nós conseguimos constatar em adicional? O suporte, em termos de informação, ele é feito em todas as etapas do processo de gestão. Ou seja, não existe uma exclusividade com relação a planejamento ou controle. Na realidade, todo o processo de gestão é acompanhado pela controladoria. E por que deve ser dessa maneira? Exatamente para que o conjunto de interesses da empresa seja preservado. Muito bem. Agora, já buscando entender um pouco melhor quais são as funções da controladoria, nada melhor do que a definição dessas funções feitas pelo Financial Executive Institute. Então, a primeira delas, estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para o controle das operações. Significa, então, que cabe à controladoria fazer o plano. Não só fazer, mas também coordenar, ou seja, acompanhar esse plano e a todo momento fazer a verificação do conjunto do plano. Ou seja, essa atividade de coordenação consiste, na realidade, em fazer um acompanhamento amplo e total, de modo a manter o plano integrado, ou seja, não é interesse simplesmente verificar os setores isoladamente da empresa, mas sim o conjunto das operações. E no tocante a esse conjunto das operações, há necessidade, portanto, de fazer essa coordenação. Então, a controladoria ela é responsável não só por elaborar o plano, mas também por coordenar esse plano. Uma vez, então, feito e coordenado o plano, à medida em que ele vai sendo executado, cabe também à controladoria medir a performance entre os planos aprovados e os padrões. O que significa, então, medir a performance entre os planos aprovados e os padrões? Verificar até que ponto os planos aprovados estão dentro do que poderia ser o ótimo para a empresa, né? O padrão. Reportar e interpretar os resultados significa, então, que, na verdade, cabe à controladoria divulgar os resultados. A controladoria não processa as informações para si mesma, mas sim para auxiliar os vários setores. Então, é fundamental entender isso, né? Ela tem como função reportar, ou seja, repassar os resultados obtidos pelos vários setores e, além disso, interpretar esses resultados. Interpretar significa, portanto, dizer até que ponto esses resultados estiveram ou não de acordo com o esperado e apontar aqueles pontos em que existem condições de se fazer melhorias, né? Os resultados das operações dos diversos níveis gerenciais. Então, esse complemento indica que, na verdade, a controladoria ela transita pelos vários níveis gerenciais, né? Desde a administração de escalões de menor nível hierárquico até
o topo da estrutura. Ela vai medindo a performance, ou seja, fazendo a avaliação do desempenho dos vários setores da empresa, independentemente aí do nível hierárquico. O que mais, então, cabe ainda à controladoria? Medir e reportar a eficiência dos objetivos do negócio e a efetividade das políticas, estrutura organizacional e procedimentos para atingir os objetivos. Nesse caso, estamos falando em termos de medir e dar conta da eficiência do negócio acompanhado, ou seja, ter medidas que possam ser utilizadas para comparar se, na verdade, os objetivos são atingidos ou não. E a efetividade das políticas diz respeito a até que ponto, né, aquelas formas de agir da empresa, que é o significado de políticas, estão realmente adequadas, estão de acordo e estão realmente ajudando a empresa a atingir esses objetivos. Ela questiona também a própria estrutura organizacional, então a controladoria também acompanha se essa estrutura organizacional ela é eficiente, é efetiva em termos de se atingirem os objetivos da empresa ou se seriam interessantes algumas mudanças na estrutura e ainda os procedimentos, ou seja, se as formas de a empresa trabalhar estão ou não adequadas em cada área específica. Muito bem. Cabe ainda à controladoria prover proteção para os ativos da empresa, incluindo controles internos e coberturas de seguros. Muito bem, então aqui nem cabe muitos comentários, né? É evidente que, à medida que não existam controles internos eficientes, é natural que as chances de existirem fraudes, roubos, enfim, prejuízos diversos à empresa acabam sendo multiplicados. Portanto, cabe à controladoria exatamente providenciar controles internos que evitem esses problemas todos, além de coberturas de seguros que permitam que os acontecimentos fortuitos, inesperados, também estejam cobertos. Ainda mais, cabe à controladoria analisar a eficiência dos sistemas operacionais, quer dizer, ela, a controladoria, frequentemente vai avaliar os sistemas operacionais de modo a fazer com que, se houver melhorias, necessidades de modificações ou qualquer outro aspecto que possa ser modificado ou mesmo introduzido na empresa, isso caberá também à controladoria, à medida que detecte alguma ineficiência nos sistemas. Sugerir melhorias para a redução de custos, então isso é uma das funções primordiais da controladoria, e isso vai ser possível muito em função do acompanhamento que vai sendo feito no dia a dia. E, na realidade, aqui se coloca sugerir, né? É muito importante entender também o termo sugerir, nesse caso, porque a controladoria, a rigor, não é uma área de decisão, e sim uma área de apoio à decisão. Quer dizer, a controladoria não tem o poder para agir, para, de fato, decidir pelas mudanças, mas pode, deve e realmente cumpre bem sua função quando sugere mudanças para a redução de custos, apesar de não ter o poder para, de fato, implantar essas mudanças. Muito bem, o que mais? Verificar sistematicamente o cumprimento dos planos e objetivos traçados pela organização. Aí eu ressalto o sistematicamente, quer dizer,
isso precisa ser feito de uma maneira enérgica, constante, a todo momento, no intuito de sempre conseguir atingir melhorias. Quer dizer, sempre é necessário que se verifique se os planos estão ou não sendo de fato cumpridos, se estão existindo desvios e na existência desses desvios, em relação ao que são os objetivos traçados, cabe sempre fazer essas observações aos setores responsáveis e buscar as devidas correções. Temos ainda, como função da controladoria, analisar as causas de desvio e sugerir correções nos planos ou controles. Quer dizer, é exatamente o complemento do que acabávamos de dizer ali quanto à verificação sistemática do cumprimento dos planos. Então, analisar as causas de desvio significa que não cabe à controladoria apenas e tão somente apontar as falhas. Cabe a ela também, mais do que isso, buscar as razões dessas falhas, buscar levantar exatamente o que pode ser feito no sentido de melhorar. Então, à medida que a controladoria aponte as razões, os porquês dos resultados adversos, né, daqueles resultados que ficaram aquém das expectativas requeridas pelos planos, apontar então as razões disso. E, além de apontar as razões, sempre que possível, também sugerir correções. Quer dizer, a controladoria ela é um órgão dinâmico, né, que não se restringe simplesmente a vigiar a empresa. Né? Mais do que isso, é um órgão vivo dentro da empresa que acaba sendo de extrema importância, de extremo rigor em termos de conseguir apoiar a decisão daqueles setores que precisam decidir. Então, a controladoria ela não decide, mas diretamente pode influenciar a decisão à medida que ela localize esses desvios, aponte as causas dos desvios e ainda sugira correções de rumos. Além disso, analisar a adequação na utilização de recursos humanos e materiais da empresa. Muito bem, então se a empresa se vale tanto de recursos humanos quanto materiais para atingir os seus objetivos, é função da controladoria também julgar se o uso desses recursos, tanto humanos quanto materiais, ou seja, recursos tecnológicos e outros tais, são realmente aqueles ideais para a empresa e até que ponto são os recursos que a empresa deveria ou não utilizar dentro dos seus processos normais. 10, em suma, revisar e analisar os objetivos e métodos de todas as áreas da organização, sem exceção. Muito bem, então esse ponto 10, na realidade, ele resume, né, de modo a salientar o quê? Que a todo momento devem ser revistos e analisados os objetivos e métodos. Quer dizer que não há, na realidade, uma preocupação estanque no tempo, é uma preocupação contínua e que envolve a organização toda, setor a setor, sem qualquer exceção. Deve existir, portanto, por parte da controladoria, essa neutralidade com relação aos setores acompanhados. Na realidade, todos devem ser objeto de acompanhamento, revisão, enfim, de busca contínua de melhorias. Bem, ainda vendo funções da controladoria, segundo o professor Stephen Kanitz,
né, um dos mais conceituados professores do país, um dos primeiros autores na área, juntamente com o professor Nakagawa. O professor Keynes, então, resume as funções da controladoria de modo a fazer com que esses mesmos aspectos anteriormente salientados sejam vistos de uma maneira diferenciada, quem sabe um pouco mais didática até, né? Então, ele salienta a informação, ou seja, é necessário que a controladoria providencie sistemas contábil, financeiro e gerenciais. Quer dizer, cabe à controladoria lidar com a informação de uma maneira adequada. Ela precisa, então, criar sistemas de informação e nessas áreas, na contábil, financeiro e gerencial. Motivação, efeitos dos sistemas de controle sobre o comportamento. Muito bem, então a motivação também ela é fundamental para que a controladoria possa surtir efeito na empresa. E o aspecto motivacional diz respeito exatamente a fazer com que a equipe esteja empenhada em termos de atingir os objetivos dentro da organização. Logo, o aspecto relacionado aos recursos humanos é aqui entendido como de fundamental importância, dado que não há como executar bem as tarefas e, através delas, serem atingidos os objetivos se não houver uma equipe motivada, uma equipe realmente empenhada nos objetivos da empresa. E quanto mais esses objetivos da empresa estiverem alinhados com os objetivos pessoais, quanto mais a organização fizer com que as pessoas trabalhem de maneira com que o interesse seja o mais coincidente possível em relação à empresa, tanto melhor. Bem, quanto à coordenação, centralização das informações para controle da execução dos planos e sugestões de melhorias. Então, na coordenação, ele justamente enquadra a centralização das informações e o propósito de controle de execução dos planos de melhoria. Enfim, ele coloca num só tópico, coordenação, vários dos aspectos que nós vimos ali anteriormente. Avaliação, interpretação dos resultados conforme os critérios estabelecidos, área, processo, atividade, etc. Enfim, segundo Keynes, a avaliação é uma das funções da controladoria. Perceba, portanto, que, a rigor, ao invés de nós termos como anteriormente as funções definidas uma a uma, aqui o que ocorre? Está existindo a síntese dessas funções todas em termos de grupos. Né? Então, a informação é uma das funções da controladoria, a motivação é outra, a coordenação é outra. Além dela, a avaliação. Então, o que é a avaliação? É a interpretação dos resultados conforme os critérios estabelecidos. Quer dizer, na avaliação é que vai se dizer se realmente cada um dos objetivos pretendidos foi ou não atingido, até que ponto o resultado é bom ou ruim. Planejamento assessora a direção nos planos e objetivos. Então, a controladoria tem também essa função de planejamento, por ter essa missão de assessorar a direção dos planos e objetivos. Né? Então, na realidade,
ela faz esse papel junto à cúpula. Tem também a função do acompanhamento, que agora diz respeito ao controle de desempenho dos planos para corrigir falhas ou revisar. Quer dizer, é o acompanhamento que vai permitir, então, verificarmos se há o que corrigir, há o que melhorar ou há o que revisar. Ele condensa, portanto, essas funções todas relacionadas a controle dentro do que ele chamou aqui nessa divisão de acompanhamento. Muito bem, então, olhando de uma maneira mais resumida e dinâmica as funções da controladoria, nós temos, então, num primeiro momento, a conscientização da empresa para o aprimoramento contínuo. O que significa isso? Na realidade, não basta somente a cúpula ter essa consciência de que existe uma necessidade constante de melhorias, de aprimoramento, até para que a empresa possa continuar sempre competitiva. A acomodação, ela leva realmente a resultados ruins e, em casos extremos, até mesmo ao desaparecimento das empresas. Então, quantas empresas não acabaram saindo do cenário exatamente por esse desleixo, quanto à necessidade do aprimoramento contínuo. Então, isso não é uma situação que deva se restringir exclusivamente à cúpula da empresa. Quanto mais isso estiver inerente a todas as áreas, a todas as pessoas que participam da empresa, tanto melhor ela funcionará. Então, uma vez existindo a conscientização da empresa para o aprimoramento contínuo, deve ser feita a análise das atividades e processos. Exatamente para que, através dessa análise de atividades e processos, não que significa, então, analisar, significa você dividir as atividades nas suas várias partes, dividir os processos nas suas várias partes, de modo a verificar se há problemas ou não nessas partes, se essas partes, tanto das atividades quanto de processos, estão sendo bem executadas ou não. Então, a análise é que vai te permitir esmiuçar cada atividade, cada processo, para que haja um adequado entendimento das atividades e processos realizados dentro da empresa. Então, é dessa análise de atividades e de processos que vai nascer, então, a oportunidade de ir sempre melhorando, à medida que haja a identificação de oportunidades para aprimoramento. Significa dizer que não há como fazer essas identificações de oportunidades para melhorias, para aprimoramento, se eu não conhecer adequadamente cada atividade e cada processo executado dentro da empresa. Então, é dessa execução das atividades, do estudo aprofundado, do entendimento de cada atividade, de cada processo dentro da empresa, é que vai existir a condição de perceber aonde posso melhorar, aonde posso fazer melhor do que estou fazendo nesse momento. E, à medida que se identifiquem essas falhas, aí é mão à obra, É exatamente buscar a eliminação dessas falhas, a eliminação dos desperdícios, enfim, aplicar correções no sentido de fazer com que os processos, as atividades funcionem cada vez melhor, sejam cada vez mais eficientes e permitam a eficácia. Então, a eficácia vai ser o resultado final de todas essas etapas anteriores. E à medida que as falhas, os desperdícios sejam eliminados ou pelo menos reduzidos significativamente, existe a volta aqui do processo que vai permitindo
dar continuidade à conscientização de toda a empresa em termos da importância desse aprimoramento contínuo. Quer dizer, à medida que exista a eliminação das falhas, dos desperdícios, é importante também que isto seja bastante divulgado dentro da empresa, até para criar o hábito de sempre serem perseguidos, né, novos rumos nessa linha de ir corrigindo e melhorando processos, atividades a todo tempo. Enfim, este é um modo prático de percebermos, através aí do gráfico, as etapas, né, e a lógica dessas etapas e a volta do ciclo de aprimoramento contínuo. Quer dizer, na realidade é algo que gira constantemente. À medida que haja essa conscientização sempre reforçada, se faça continuamente essa análise de atividades e processo, identifiquem-se novas oportunidades de aprimoramento e, em cima dessa identificação, eliminem-se falhas, desperdícios e, novamente, vá se divulgando isso de modo a fazer com que todos estejam conscientes de que sempre é possível melhorar. Então, esse é o grande recado aí da controladoria. Muito bem. Então, o que nós precisamos também perceber com relação à controladoria, né? O que fez com que a controladoria fosse cada vez mais representativa dentro da empresa, se tornasse de fato importante, fosse sendo cada vez mais valorizada como atividade profissional e também o inerente, né, e evidente, a valorização do profissional da área de controladoria. Não foi, então, à toa, né, que existiu essa valorização nos últimos anos. Aqui no Brasil, de 1960, basicamente, para cá. Né, então, estamos falando aí de um período pouco mais de 50 anos. Percebeu-se, então, que a evolução da controladoria principalmente devido a quê? Né? A competitividade. Quer dizer, à medida que você entra num clima mais competitivo, existe a necessidade de tornar-se mais eficiente em cada setor, tornar-se mais eficaz como um todo, até por uma questão de sobrevivência. Nota, por exemplo, que essa competitividade nos últimos anos, principalmente de 20 e poucos anos para cá, aumentou muito no Brasil, exatamente em função da abertura dos mercados, do mercado brasileiro para as importações. Então, quando em 90 existiu a chamada reabertura dos portos, ou seja, permitiu-se voltar a ter-se importações liberadas, as empresas passaram de uma hora para outra a precisar competir não somente com o seu concorrente local. A partir daquele momento, o que passou a acontecer? Uma crescente invasão de produtos estrangeiros, empresas estrangeiras no Brasil. Portanto, se as empresas aqui estabelecidas não têm condições de competir com produtos que vêm de fora, a tendência é não continuarem tendo suas atividades. Então, a competitividade ela foi acentuada aqui no Brasil, principalmente de 20 e poucos anos, de 1990, para ser mais preciso, para cá. Quer dizer, antes de 90, é evidente, existia a controladoria e ela tinha a sua razão de ser, como agora. Porém, de 1990 para cá, se acentuou a importância dela exatamente em função da competitividade e também ligada aí à globalização da economia. Né? Então, não temos só o aspecto
da permissão das importações para o Brasil, afetando a competitividade, mas também a questão da globalização. Quer dizer, à medida que agora as empresas não mais têm como preocupação exclusiva o mercado local, elas também, se quiserem ser competitivas em termos internacionais, vão precisar competir com empresas de outros países, tanto do ponto de vista de exportar, quanto do ponto de vista de importação. Então, nas duas pontas, a globalização da economia acaba afetando. E mais, a globalização da economia também faz com que as informações precisem estar coordenadas em termos da matriz de uma empresa. Então, todas aquelas empresas que têm matriz fora do Brasil, por exemplo, qual vai ser a importância da controladoria em termos dessas empresas? Então, a controladoria vai ser feita em termos de mundo, em todos e tantos países onde essas empresas tiverem atuação. E precisará, portanto, haver uma linguagem uniforme, de modo a que os diversos relatórios possam, lá na matriz, serem consolidados. A abertura dos mercados internacionais é algo ligado aos dois pontos anteriores. Aspectos sociais, então também temos a evolução da controladoria envolvendo aspectos além dos econômicos. Hoje em dia é evidente que a empresa não é vista mais apenas e tão somente como algo que interessa somente aos seus donos. Mais do que isso, a empresa representa interesses coletivos, seja de pequenos acionistas, seja de fornecedores, seja de clientes e trabalhadores, enfim, da comunidade de modo geral. A empresa hoje não é observada como um interesse exclusivo dos seus donos. Aliás, mais do que isso, a empresa, antes de qualquer coisa, também é um grande empregador, tem uma atuação na comunidade, pode ter uma atividade poluidora, por exemplo, enfim, existem diversos outros fatores além do econômico que fizeram com que a controladoria também tivesse uma natural evolução. A corrupção também é uma prática que nos últimos tempos tem sido, infelizmente, bastante comum, e a controladoria realmente tem como uma das funções evitá-la, à medida que haja descuido com relação a sistemas. E esse descuido acaba sendo um grande facilitador de corrupção. Portanto, a controladoria também tem o seu lado em termos de fazer com que haja um efetivo combate à corrupção, ou ao menos se crie mais dificuldades para que ocorra esse tipo de crime. Vários outros motivos aí poderiam ser também alegados em termos da evolução da controladoria. Então, até mesmo você ter a percepção em vários setores da economia da importância dela, não só em termos de empresas lucrativas, também em entidades que não tenham fins lucrativos, e até mesmo em órgãos governamentais. Então, a controladoria, ela também existe em nível público, não somente em
em nível privado e no Brasil em particular essa existência da controladoria em nível público é relativamente recente. Então a controladoria no Brasil, ao contrário dos seus países de origem, né, eu me refiro principalmente a Estados Unidos, Inglaterra, a controladoria aqui no Brasil, ela teve primeiro a iniciativa privada como executora, né, como aplicadora, melhor dizendo, da controladoria, para depois sim ela ser introduzida também no meio público, ao contrário do que ocorreu lá fora. Muito bem, então, gerenciamento eficiente e eficaz, então nota a importância do eficaz, né, das atividades, é cada vez mais importante e valorizado nas empresas. Muito bem, é exatamente isso, portanto, que se busca, o que se quer através da controladoria. Um gerenciamento eficiente, ou seja, um gerenciamento em que, dentro de cada setor, se consiga atingir os resultados desejáveis para esse setor, mas que, além disso, seja eficaz. Ou seja, que cada setor possa contribuir de modo significativo para o resultado global da empresa, da organização. Enfim, de nada vale ser só eficiente se não houver também a eficácia. Então, o gerenciamento eficiente e eficaz das atividades é cada vez mais importante, cada vez mais valorizado nas empresas. Muito bem, então este quadro nos dá uma noção do que é uma estrutura do setor de controladoria dentro das empresas. Como nós dissemos anteriormente, isto não é feito nas empresas de uma maneira uniforme. Na realidade, cada empresa pode apresentar um organograma diferente da controladoria, com divisões diferentes dessa que eu estou mostrando. Na realidade, essa é uma genérica em que se mostra, né, a controladoria como um órgão de apoio à cúpula administrativa. Então, a controladoria, na verdade, é um órgão de apoio, né, de staff, e não um órgão propriamente de decisão, mas que tem como missão principal exatamente fazer esse papel de ajudar os setores, os vários setores, a decidirem de maneira eficiente e eficaz. Então, como é que a controladoria se estrutura de modo geral? De um lado, nós temos aquelas funções básicas, né, da contabilidade. Então, a escrituração contábil e fiscal, que diz respeito ao quê? A contabilidade financeira, ou seja, dentro da escrituração fiscal e contábil, que faz parte da controladoria, nós temos a contabilidade financeira, que abrange as operações, os fatos contábeis, o seu correspondente registro, acumulação por toda a empresa. Temos ainda a contabilidade de custos, que é aquela área mais voltada ao acompanhamento da produção. Então, é a contabilidade de custos que vai ter, basicamente, as funções de fazer a avaliação dos estoques, de também determinar o custo dos produtos vendidos. Então, é bastante importante, principalmente aí na área industrial, apesar de ser aplicável a toda e qualquer tipo de organização, né? Mas na atividade industrial ela é realmente imprescindível. E a contabilidade de custos, então, tem também como diferencial em relação à contabilidade financeira
o fato de não se restringir ao uso de medidas financeiras. Então, aqui em custos, estamos lidando também com várias medidas não financeiras, né? Entre elas, medidas físicas e medidas outras além de dinheiro. Já a contabilidade tributária, ela lida com a questão dos tributos. Então, é uma área extremamente importante no sentido de permitir que os tributos sejam adequadamente controlados, registrados, acompanhados e de modo a permitir que a empresa não venha a ter problemas do ponto de vista tributário. O controle patrimonial também faz parte dessa parte de escrituração contábil e fiscal, ou seja, aqui no controle patrimonial estamos falando em termos de ter o acompanhamento, o registro de cada item importante dos ativos da empresa. Há, então, a necessidade de haver esse controle patrimonial até para evitar roubos, danos, enfim, é muito importante que seja feito o controle patrimonial dentro da empresa. Enfim, todas essas áreas aqui relacionadas à escrituração contábil e fiscal fazem parte de sistemas onde as informações serão extremamente úteis, né, em termos de banco de dados para tomada de decisão. Então, essas informações são de extrema importância, tanto para decidir, como também para controlar. E elas fluem, então, por sistemas de informações gerenciais. Por isso que cabe à controladoria, então, criar os sistemas contábil, financeiro e gerencial, exatamente para que essas informações possam fluir por toda a empresa e chegarem aos pontos aonde precisam chegar. Muito bem, então se há esta área que funciona como, na verdade, um grande banco de dados para efeito da tomada de decisão, é nesta outra área, aqui, mais à nossa esquerda, relativa ao planejamento e controle, que nós vamos observar que também fazem parte da controladoria o setor de orçamento e projeções. Então, cabe ao setor de orçamento, na realidade, e nós veremos isso com mais detalhe numa próxima aula, cabe ao setor de orçamento exatamente fazer a coordenação do orçamento. Quer dizer, não é o setor de orçamento em si, por sua própria vontade, quem vai fazer o orçamento e determiná-lo à organização como um todo. Vai caber ao setor de orçamento, sim, coordenar esse processo. Então, o orçamento não é algo imposto à organização, mas é algo que a organização como um todo participa dele e é necessária, portanto, a coordenação dessa atividade toda. Cabe, portanto, ao setor de orçamento e projeções fazer essa coordenação das atividades, ser o responsável direto pelo acompanhamento do orçamento, em termos de verificar se sua execução está realmente sendo praticada ou não, apontar se os resultados estão ou não de acordo, enfim, o setor de orçamento e projeções tem bastante a ver com o que nós acabamos de falar em relação às funções da controladoria. Então, muitas dessas funções estão implícitas dentro do Departamento de Orçamento e Projeções, divisão do Planejamento e Controle. Então, o Planejamento e Controle, além
de orçamento e projeções também será o responsável pela contabilidade gerencial. E esta área de contabilidade gerencial, qual é o grande papel dela dentro dessa estrutura? Vai caber à contabilidade gerencial, como vocês viram em disciplina anterior, fazer exatamente o papel de proporcionar estudos especiais. Então, a contabilidade gerencial, ela vai, basicamente, fazer uso da contabilidade financeira e também da contabilidade de custos, além de uma série de outras disciplinas, para que atue como um facilitador de decisões a serem tomadas nas diversas áreas da empresa. Nesse caso, a contabilidade gerencial é aquele setor que trabalha a informação contábil e não contábil, de modo a gerar relatórios especiais de uso exclusivamente interno que vão fazer com que os gestores possam tomar boas decisões. Então, uma decisão do tipo, criamos ou não um novo produto, aonde vamos instalar a nossa nova filial, ou ainda, adquirimos uma máquina nova ou uma máquina usada. Enfim, são todas decisões onde a contabilidade gerencial tem um papel preponderante em termos de auxiliar, em termos quantitativos, a percepção por parte do decisor de qual seria a melhor alternativa dentre as que ele tem na mão. Ok? Ainda a área da contabilidade por responsabilidades, que nós também vamos, dentro dessa disciplina, abordar com um pouco mais de intensidade. Então, a contabilidade por responsabilidades, ela vai ser vital exatamente para que possa ser elaborado o orçamento, para que a própria contabilidade gerencial tenha seu apoio. Enfim, a contabilidade por responsabilidades vai permitir que saibamos para os vários departamentos, para os vários setores da empresa, o nível de responsabilidade que esse setor, que esse departamento tem e o que deve, portanto, ser controlado. Quer dizer, não adianta nós termos a contabilidade geral, única e exclusivamente, sem que exista uma divisão da contabilidade em termos dos vários setores da empresa. Porque na hora de avaliar, na hora de verificar até que ponto o desempenho foi favorável ou não, é imprescindível que tenhamos um responsável por cada área dentro da empresa. E precisamos de números para isso. Sem os números, não há como se chegar a uma conclusão até que ponto a gestão foi ou não favorável. É em cima disso, então, que há então a necessidade de se estabelecer a contabilidade em termos de áreas de responsabilidade. Quer dizer, também os sistemas de informações gerenciais precisam estar preparados para essa divisão da contabilidade em função das várias áreas. Acompanhamento de negócios e estudos especiais. Então é aqui que, na verdade, são feitos os estudos mais aprofundados, né, principalmente com base em informações provenientes da contabilidade gerencial, no sentido de permitir que se verifique adequadamente o desempenho do negócio como um todo acompanhado, como também permita a tomada de decisões que fujam da rotina. E ainda
há também a área cada vez mais importante, cada vez mais destacada dentro das empresas, que é a de planejamento tributário. Então, essa área de planejamento tributário, na verdade, permite que a informação proveniente da contabilidade tributária não seja uma informação que beneficie exclusivamente o governo. Ela pode também permitir benefícios diretos para a empresa à medida que haja um adequado planejamento. Então, o que seria exemplo aí de um planejamento tributário? Você, tantas vezes, até por desconhecer a legislação e as várias brechas dessa legislação, acaba tendo uma carga tributária maior do que, na verdade, poderia. Então, é direito das empresas procurarem, dentro da lei, dentro do que a lei permite, reduzir ao máximo o seu custo em termos tributários. Então, é perfeitamente lícito as empresas fazerem isso, e mais do que lícito, é também um dever em termos de permitir que, de fato, a empresa tenha uma carga mais adequada e que não a sufoque, que mais recursos sejam destinados à continuidade da empresa sem um escoamento desnecessário desses recursos para outra coisa que não o progresso da própria empresa. Enfim, essas informações todas fazem parte do sistema de informações gerenciais, coordenado, criado e gerido pela controladoria, no intuito de fazer com que a empresa, então, atinja a eficiência dentro de cada setor e a eficácia de um modo geral. Com isso, então, terminamos nossa primeira parte. Obrigado.